Oi, turma, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Enviando aqui a correção da atividade, tá bom? De início, eu peço desculpa pela questão número 7, por conta que não tinha nas alternativas a resposta. Aí eu sei que alguns que tentaram se assustam quando chegam num resultado diferente que tem nas alternativas, né? Mas foi um erro de digitação. Então, vamos lá. Segunda parte de colocar muro, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar X, não é isso? Então, colocando o X aqui, ó, pronto. Que é aquela que eu preciso descobrir quem é. Quem é o próximo passo, né? É separar essa que está acompanhada do X, que é justamente a de metros quadrados. E agora a gente vai analisar o seguinte, a gente vai analisar a proporcionalidade dela, se é direta ou se é inversa. Então, vamos lá. Quanto mais metros de muro eu precisar fazer, levando em consideração tudo igual, só vai mudar, a gente só está falando de metro e de pedreiro. Se eu aumentar a quantidade de metros, e aí vamos dizer, no mesmo tempo, eu preciso de mais ou de menos pedreiros? Eu preciso de mais. Então, à medida que eu aumentei a quantidade de metros, a quantidade de muros que eu preciso fazer, eu preciso também aumentar a quantidade de pedreiros, para terminar naquele prazo. Então, à medida que um aumentou e o outro aumentou, a gente tem uma grandeza direta. Então, a gente vai colocar exatamente do jeito que foi montada, ok? Agora, eu pergunto para vocês, quanto mais metros eu precisar, metros de muro que eu vou fazer, o que é que acontece com o dia, considerando que é a mesma quantidade de pedreiros? Eu preciso também de mais dias, eu preciso que aumente o prazo, já que aumentou o trabalho. Então, também é direta. Então, a gente resolveu aqui, a gente já montou de forma direta, não precisou inverter nada. Agora, eu pergunto para vocês, qual é o próximo passo? Eu vou repetir aquela que está acompanhada do x, que é o 15 sobre x, que é aquele valor que a gente já colocou, ele separadamente. E agora a gente vai resolver o que tem aqui pra gente, que é o quê? Uma multiplicação de fração. A multiplicação de fração é simplesmente resolver numerador por numerador e denominador por denominador. 9 vezes 3 é 27, né? 9 vezes 3 é 27 e 6 vezes 12 é 72, tá certo? Então, agora a gente resolve. 27 vezes x, 27x, como tá aqui. 15 vezes 72, 1080. Então, preste atenção bastante na hora de fazer a multiplicação, tá bom? Eu não vou fazer a multiplicação aqui para o vídeo também não ficar muito longo, porque de toda forma ele vai ficar. Então, aqui eu preciso saber o valor de 27x, pessoal? Não, eu quero saber apenas o valor de 1x. Então, x vai ser igual a 1080. Quem está acompanhado da letrinha sempre vai para baixo, porque a gente está querendo saber a quantidade de 1 e não de 27. Então, x é igual a 1080 dividido por 27, que vai dar 40. Então, não tenho 40 nas alternativas da atividade, tá bom? Mais uma vez, eu peço desculpa. Partindo para a questão número 2. A questão número 2 fala assim, se 8 operários, então já separando aqui os dados, né, ó, 8 operários montam 5 máquinas em 12 dias, né? Quantas máquinas, né? Então, X, tá perguntando máquina, então eu vou falar que máquina é X, serão montadas em 16 dias. Aqui é um 16, tá? 16 dias
por 12 operários. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Separa primeiro aquela que está acompanhada de 5x, né? Então, 5x. Agora a gente vai comparar, né? Quanto mais máquinas, o que acontece com a quantidade de operários? Se eu preciso montar mais máquinas, eu preciso de mais operários. Então, vai ser, à medida que um aumenta, a outra aumenta também. Se eu precisar, quanto mais máquinas eu for montar, se eu tiver a mesma quantidade de operários, a quantidade de dias também vai aumentar. Então, também é direta, tá certo? Então, vamos lá. 5x é igual a 8 vezes 12, x 12 vezes 16. Só multiplicar o numerador por numerador e o denominador por denominador, não é isso? Repete 5 sobre x, 8 vezes 12, 96. E 12 vezes 16, 192. Aí agora a gente vai resolver normalmente, né? Ó, 96x vezes 96 vezes x, 96x. Se multiplicar aqui, ó, meios pelos extremos, né? Multiplicaçãozinha cruzada. 5 vezes 12 vai dar 960. E aí a gente tem x é igual a 960 dividido por 96, que é igual a 10. Questão 9, né? Questão 9, a gente tem as grandezas aí. Um aterro sanitário de 15 metros quadrados, então metros quadrados, 15, feito em 30 dias, dia 30, com o uso de 9 máquinas. Usando 6 máquinas durante 12 dias, quantos metros serão construídos? Então, estão perguntando aí a parte de metros, então metros a gente coloca um x, não é isso? Então, assim, ó, comparando, separando ela 15 sobre x, aí analisando aí. Quanto mais máquinas, quanto mais metros eu precisar, mais dias eu vou precisar. E dias, o que é que a gente acontece com dias? Perdão, pessoal, peraí. Quanto mais metros de muro eu precisar, mais dias eu vou precisar, concorda? Então, é diretamente. Quanto mais metros eu precisar, mais máquinas eu vou precisar. Então, também vai ser diretamente. Então, fazendo a multiplicação aqui, né, que aqui eu já fiz de forma direta, 30 vezes 9, 270, 12 vezes 6, vai dar 72. Aí a gente faz a multiplicação cruzada, né, ó. 270 vezes x, 270x, 15 vezes 72 dá 1080. Vai ficar x é igual a 1080 dividido por 270, que é igual a 4, tá bom? Fez a divisão. Perdão aqui na leitura dessa questão. Questão 10. Na questão 10 faz o seguinte: se 8 pacotes de ração alimentam 14 papagaios por 32 dias, então a gente separou aí, ó, ração, papagaio, dias. Por quantos dias? Então, a variável x, né, tá no dias. Por quantos dias 24 papagaios serão alimentados por 12 pacotes de ração? Então, montando cada um no seu devido lugar, e agora a gente vai separar, né? 32 sobre x é igual a... Fazendo aí, pessoal, analise o seguinte. Quanto mais dias, o que é que vai acontecer com a quantidade de ração? Mais ração, concorda? Se eu precisar alimentar por mais dias, eu vou precisar de mais ração. Então, à medida que um aumentou, a outra aumentou também. Agora, analise em relação a papagaio. Se eu tiver a mesma quantidade de ração, quanto mais dias eu vou alimentar mais papagaio ou menos? Sendo a mesma quantidade de ração, eu vou alimentar menos papagaio, porque eu tenho poucos dias, né? Então, essa seria a inversa, certo? Então, seria 24 sobre 14, a gente inverteu. Resolvendo normalmente, né? 32 sobre x. 32 sobre x é igual a 8 vezes 24, 192. E 12 vezes 4, 168. Né? Do jeito que tá aqui na alternativa. Do jeito que tá aqui. Então, agora eu tenho 192 vezes x é igual a 32 vezes 168, que é quanto? 5.376.
E esse valor aqui a gente parte para a divisão, tá bom? 5.376 dividido por 192, fazendo a divisão vai dar 28, tá bom? Questão 11, impressoras, minutos e páginas. Eu tenho 2 impressoras que fazem em 15 minutos 256 páginas. Se eu tiver 3 impressoras e precisar 512 páginas, em quantos minutos ela vai terminar esse serviço? Então, separando aqui, né, ó, 15 sobre x é igual a quanto mais impressoras, quanto mais tempo eu preciso de mais impressoras ou de menos impressoras? Se eu aumentar o tempo, né, eu vou precisar de menos impressora, porque uma consegue fazer o serviço, né, em menos tempo. Então, eu vou inverter essa. Quanto mais página, mais tempo. Então, vai ser diretamente. Então, resolvendo normalmente, 15 sobre x é igual a 3 vezes 256, 768. 2 vezes 512, 1024. Então, resolvendo aqui, 768 vezes x, 768x é igual a 15.360, perdão. E x é igual a 15.360 dividido por 768, que é igual a 20. Tá certo? O tempo ele vai passar aqui de colocar no YouTube, pessoal. Então, eu vou mandar a correção dessa última questão só aqui por escrito, como vocês já estão vendo, tá bom?